Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GPEC. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é feito todos os domingos através do canal do YouTube no GPEC, de forma sequencial. Então, começamos lá do capítulo 1 e hoje já estamos no capítulo 17, capítulo intitulado Sede Perfeitos. Semana passada vimos o item primeiro desse capítulo, que são os caracteres da perfeição, e hoje iremos ler e refletir um pouco acerca do segundo item, esse texto maravilhoso de nome O Homem de Bem. Mas antes de darmos início à nossa leitura, à nossa reflexão, gostaria de convidar a todos para que possamos fazer um breve momento de oração inicial. Então, vamos agora nos colocar aqui no momento presente, numa posição confortável, com respiração tranquila, e aqueles que assim desejarem podem fechar os olhos, pois vamos rogar ao nosso amado Mestre Jesus mais uma vez a sua permissão para nos debruçarmos sobre as suas lições, sobre os seus ensinamentos, que estejamos aqui plenos, dignos, de coração e mente aberta, para receber tudo de maravilhoso que virá desse estudo. Que possamos ter um momento de paz, de harmonia, de alegria, e que todos esses sentimentos se estendam também a todos aqueles que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Então, como eu ia dizendo, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos, no item O Homem de Bem. Esse é um item um pouco grande, mas eu vou preferir fazer a leitura porque eu julgo que cada frase, cada parágrafo desse item é de extrema importância para a gente compreender essa mensagem que nos é dada, que é praticamente como se fosse um manual de instruções, né? Um guia para que possamos tentar nos tornar um homem de bem. Como disse Michele na última semana, nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis, então o nosso objetivo é sermos cada vez melhores. E nós podemos buscar isso através deste ser um homem de bem. E aqui, nesses parágrafos que se seguirão, existem várias características, várias qualidades que são citadas para que a gente possa fazer isso de uma forma mais raciocinada, mais, vamos dizer assim, com a nossa consciência mais evoluída em relação ao que somos e ao que representamos nesse mundo. Então, vamos lá. O homem de bem. E o primeiro parágrafo, ele vem logo com uma introdução que, na verdade, é uma grande síntese, né? E se a gente ficasse apenas com esse primeiro parágrafo, já teríamos uma lição, assim, para milênios. Mas nós vamos ler, reter, tentar compreender esse parágrafo e depois eles vêm se desdobrando, vêm se desfazendo em outros e outros ensinamentos. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Então, como eu disse, se a gente conseguir fazer isso aqui, a gente já está no caminho certo para ser um homem de bem. Mas a gente vai ver que é mais, ainda mais do que isso, né? Para ser um verdadeiro homem de bem, a gente tem que ter uma relação de conhecimento e uma relação amigável, né, de positividade com Deus, com o outro, com os outros que nos cercam, com os outros espíritos e com nós mesmos. E aí ele segue dizendo: o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça, em sua sabedoria.
Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Então aqui é fé, né? É fé, é acreditar que existe esse superior que nos criou e que está aqui nos acompanhando e que nada seria sem ele e nada será de forma contrária às suas leis. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E eu acho interessante quando ele coloca essa palavra temporais, né? Porque ele poderia colocar os bens espirituais acima dos bens materiais. Mas o que são esses bens materiais, se não realmente bens temporais, né? Que o tempo decomporá, ou que iremos nos mudar nossa situação e deixar esses bens para outras pessoas, para outras situações, experiências. Então, realmente, a gente sabe, né, que são bens temporais, além de serem bens materiais. E o homem de bem, ele não preza por esses bens, mas pelos bens espirituais, por aquilo que ele é, que ele conhece, que ele carrega, que ele transmite, né? Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, porque ele compreende, né, que essas vicissitudes são um caminho para a sua autodepuração, para o seu autoaprimoramento, que aquele momento pode ser um momento ruim, mas ele vai levar a um momento de maior iluminação. E aí ele começa alguns parágrafos que vão falar da relação desse homem de bem com os outros homens, com os outros espíritos. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Então ele faz a caridade na sua verdadeira concepção, de não esperar recompensa. Ele retribui o mal com o bem, como nos ensinou Jesus, e ele tem um senso de justiça. Então, mais importante que seja justo do que me privilegie. Ele encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Então, o homem de bem não é egoísta, né? Ele não está buscando lucro, ele não está se ressentindo das perdas. Ele tem júbilo, ele tem satisfação em ver o outro feliz, em ver o outro consolado, em ver o outro numa situação melhor. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferências de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Então não há preconceitos, porque a gente sabe que todos somos espíritos, né? Todos viemos do Pai, todos vamos ao Pai. Então não existe diferença em relação à posição social, preferências ideológicas, movimentos em que esses espíritos se encontrem. Todos somos iguais diante do Pai e o homem de bem sabe disso, compreende isso. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anatema àqueles que não pensam como ele. Então ele não cria rixas, não cria confusões, né? Já que os outros pensam do jeito que eles querem, ele respeita isso. Ele tem suas opiniões, mas ele não precisa impor, ele não precisa discordar de forma que seja impositiva aos outros. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo ao outrem por palavras malévolas, que fere a susceptibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, o homem de bem, ele consegue vigiar as suas ações, mesmo as menores ações, para que isso não cause, para que as suas ações não causem nenhum prejuízo, nenhum constrangimento, nenhuma humilhação, nenhum desacordo,
naquele ambiente e para aquelas pessoas com quem ele convive. Ele não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. Então, o homem de bem, ele tem consciência da lei de ação e reação. Ele sabe que o que ele emana, o que ele faz, o que ele produz é o que voltará para ele. Ele entende que não há como estar numa situação melhor quando ele ainda guarda rancor, desejo de vingança, mágoa, que tudo isso só desfavorecerá a ele próprio. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Então ele é humilde, ele reconhece as suas necessidades evolutivas, as suas fraquezas, e ele sabe que os outros também têm direito a ter essas fraquezas, porque ainda estamos no momento de aperfeiçoamento. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda, e aí ele vem falar uma parte em que o homem de bem tem uma relação consigo mesmo, né? Com o seu próprio crescimento, com a sua própria atuação aqui, como espírito. Então ele estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Então, de novo a humildade e de novo a caridade em pensar primeiro no outro do que em si. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Então, são aqueles bens temporais que a gente falou. A fortuna se vai, né? Os poderes, os cargos, as situações, elas mudam. E o homem de bem tem consciência disso e não se envaidece. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. Então, ele é um bom chefe, ele é um bom líder, ele sabe valorizar aqueles que estão sobre os seus comandos, a sua liderança. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. Então, se ele não está numa posição de líder, ele sabe que aquela posição em que ele está naquele momento é a posição necessária, exatamente tudo que ele precisa para desenvolver, para evoluir, e por conta disso, ele sabe que aquilo deve ser exercido da melhor forma possível. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Então, ele entende as leis da natureza, compreende e respeita os direitos de todos diante dessas leis. E aí ele conclui no último parágrafo, dizendo que esta não é uma enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, a gente ainda, no nosso estado evolutivo, não tem nem capacidade de compreender completamente o que é esse homem de bem. Mas se a gente conseguir, baseado nessas recomendações e no nosso próprio autoconhecimento, na nossa burilação, no nosso trabalhar do eu interior,
se a gente conseguir ser um pouquinho melhor a cada dia, baseado nas leis divinas, na consciência de que somos seres espirituais em evolução, que somos seres perfectíveis, nós estaremos sim no caminho certo. E aí pode parecer que são muitas coisas a fazer, que são muitas tarefas, que isso tudo é muito difícil. E às vezes é um pouco difícil mesmo, mas precisamos lembrar sempre, sempre do nosso Pai que não nos abandona. E que o convite só é feito para aquele que tem condições de cumprir. Então, se você está aqui lendo, estudando, aprendendo, se a doutrina espírita te trouxe essa imensidão de conhecimento sobre uma vida espiritual, sobre um progresso moral, que é mandatório, porque só assim alcançaremos, né, o nosso estado de evolução maior junto ao Pai. Então, nós temos capacidade, nós temos poder, nós somos fontes, nós somos centelhas vivas do nosso Pai, né? Dentro de cada um de nós há uma centelha divina. Então vamos em frente, sem esmorecer, um dia após o outro, tentando chegar a esse nosso objetivo de ser verdadeiramente um homem de bem. Então é um texto um pouquinho longo, vale a pena ser relido com calma, cada pedacinho, né? Como eu disse, é quase um manual de instruções, mas eu gostaria de convidar todos agora para que a gente possa fazer a nossa oração final. Pai Celestial, obrigada mais uma vez por esse momento de reflexão, esse momento de crescimento em que a nossa mente se abre, despertam novos sentimentos, novos conhecimentos, que esses conhecimentos possam se frutificar na nossa vida dia após dia, que possamos cada vez mais estar em busca de sermos o melhor de nós, o verdadeiro homem de bem. Abençoa as nossas casas, as nossas famílias, a nossa cidade. Abençoa, Pai, todo esse planeta que vive momentos turbulentos, mas que temos a consciência da necessidade de tudo isso para que possamos estar cada vez mais crescendo e evoluindo em sua direção. Que seja uma semana abençoada para todos, que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Até o próximo domingo com o estudo do Evangelho aqui no canal do YouTube da GPEC.